Bom, vamos falar sobre a onda de violência da Polícia Militar no país, cada vez mais crescente. No sábado, o Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, negro, foi morto por PMs após levar 3 tiros durante a abordagem policial na Vila Barraginha, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vai falar sobre esse assunto e outros também com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia também pela USP. Olá, Adilson, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Marilu, Glauco, a todas as pessoas que nos acompanham, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, Adilson. Bom, vamos falar aqui sobre esse caso, né, do Marcos Vinícius Vieira Couto. Os militares argumentavam, Adilson, que tinham recebido uma denúncia, né, de que ele estaria fazendo aí disparos no local, mas a própria PM afirma que nenhuma arma foi apreendida, né, com ele. Segundo a PM também, o homem tentou retirar o fuzil de um dos policiais, mas não conseguiu. Depois ele teria tentado tirar a pistola também do outro, que efetuou 3 disparos. Esse outro é o sargento Rodrigo Figueiredo Gomes, né, que foi conduzido para o 39º Batalhão, onde foi feito flagrante de prisão, e ontem a Justiça Militar de Minas Gerais concedeu alvará de soltura, portanto ele está solto e pode voltar às ruas. Eu queria a sua análise em relação a esse caso. A gente viu, né, pelos vídeos, nas redes sociais, nas emissoras de TV, e realmente mais uma cena chocante, né, quando a gente vê aqueles, e ouve, né, os 3 disparos contra esse homem negro. Enfim, a sua análise, a polícia diz que não houve excesso, exagerou na abordagem, mas não é bem isso, né, Adilson? Olha, Marilu, eu não quero comentar sobre essa ocorrência, eu quero comentar sobre o que faz com que essas ocorrências se repitam de uma forma mais do que constante. Note, ocorreu o fato, como é que eu posso dizer para vocês? A naturalidade como tudo aconteceu, eles não estão nem mais preocupados se tem alguém filmando ou não, em qualquer lugar, em qualquer momento. Depois vem uma nota, eu assisti numa TV, uma major, uma policial feminina, major da Polícia Militar de Minas Gerais, sendo porta-voz do comando, falando umas coisas lá que, se não tivesse imagem, a gente imaginaria que fosse uma outra ocorrência, de outro lugar. Não guarda nenhuma relação com a realidade dos fatos. Agora vem essa notícia de que a Justiça Militar concedeu alvará de soltura. A fala dos policiais indicam muito bem como é que vai ser a defesa deles, de uma legítima defesa. Então, eles estão criando elementos para justamente corroborar a tese da legítima defesa, que tem tudo para ser aceita. Esses policiais têm grande chance de não irem sequer a julgamento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso só acontece porque nós temos um sistema de justiça criminal que premia isso. Nós não temos um Ministério Público que cumpre com as suas funções e nós não temos uma justiça, um poder judiciário que cumpre com as suas funções. E isso porque determinadas vidas de determinadas pessoas que vivem em determinados lugares, nós sabemos, são relativizadas, são cidadãos a menos ou são objetos que merecem sofrer toda e qualquer ação do poder público. O que faz com que isso aconteça é a impunidade e todo um sistema que está atrás disso tudo que permite que isso aconteça. Nós devemos agora concentrar nossa atenção na omissão do Ministério Público e da benemerência, na bondade, no apoio que o Poder Judiciário concede a esses atos. Exato. E, Adilson, eu vou citar mais um caso
justamente para a gente falar sobre essa onda, né, que a gente sente que está crescente cada vez mais, né, da polícia militar contra os cidadãos. O Daniel da Cruz de Jesus tinha 24 anos, ele foi morto também a tiros na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, na última sexta-feira. Então, uma câmera de segurança aí flagrou esse momento, né, que o policial militar atira também 3 vezes, já na vítima praticamente rendida, né? E eles chegaram com um carro que não era da polícia militar, era um veículo, assim, que não tinha a caracterização, né, da polícia. A gente viu também pelas redes sociais, houve também uma manifestação ontem, obviamente, os familiares, amigos, pedindo justiça, pedindo apuração, corregedoria da PM, enfim, para que tudo se esclareça e os culpados aí sejam punidos, né? Você tem sentido esse aumento da violência nesse momento que a gente está vivendo tão delicado? E vou acrescentar também um dado aqui, Adilson, para você comentar, já que você acabou já dando as explicações a respeito do porquê que isso acontece, né, em relação a esses policiais que matam. 2.061 clubes de tiro estão em atividades aqui no Brasil, de acordo com os números que foram cedidos pelo Exército ao site UOL. Agora, quase metade, portanto, 1.006, segundo os dados, foi fundada de janeiro de 2019 a maio de 2022, portanto, no governo Bolsonaro. Então, nesse período, foi quase um clube de tiro, foi aberto por dia no país. E a gente teve, agora, recentemente, o assassinato também do Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, por um bolsonarista. Juntei tudo isso porque existe aí conexão com tudo isso que a gente está vivendo, Adilson? Sim, na minha visão existe uma conexão, sim. Na minha visão existe um projeto de poder em andamento. Isso já está mais do que sabido, né? Cada vez mais o senhor presidente da República endurece o discurso contra as eleições, cada vez mais ele torna mais explícito o viés golpista do que significa as eleições para ele. Cada vez mais nós temos a omissão das instituições que poderiam oferecer os pesos e os freios e balanços, os pesos e contrapesos da ação do Poder Executivo. Cada vez mais nós temos omissões de autoridades responsáveis pela normalidade institucional do país. O de Salvador repete a lógica de Minas, novamente nenhuma explicação plausível e novamente a omissão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Novamente. A naturalidade com que eles agem nos permite afirmar que nós temos uma normalização da barbárie, nós temos a falência total da justiça, nós temos a falência total do Estado democrático de direito, porque nós não temos um Estado que garante a vida e a justiça para todos os cidadãos, nem para os policiais. Os policiais estão se matando, os policiais estão adoecendo, os policiais estão surtando, os policiais estão matando entes queridos. Então, só não vê quem não quer. Em relação aos clubes de tiros, consequência lógica de omissão de autoridades que poderiam oferecer um contrapeso a todos esses desmandos do Bolsonaro, mais do que... E aí eu posso ver duas coisas. Primeiro, pessoas com viés golpista que nas eleições vão aprontar com armas na mão, fortemente armados, contra as instituições, contra o sistema eleitoral, contra a normalidade das eleições, e pessoas que não acreditam na justiça e querem fazer justiça travestida de vingança com as próprias mãos, porque não acreditam na justiça. Eu fico pensando na família dessas pessoas que foram mortas pela polícia e que vê essas pessoas sendo mortas várias vezes, porque existe a morte física e existem as sucessivas mortes simbólicas. Quando um porta-voz vem e fala um absurdo, quando o Ministério Público não faz nada, quando o juiz concede uma parada de soltura,
Quando em casos semelhantes ou menos graves, o juiz não concede alvará de soltura e tem pessoas em prisão provisória, ou seja, com a preventiva pedida há muito tempo no sistema prisional. Um dado passado indica 40% dos membros do sistema prisional estão com prisão provisória. Quer dizer, para essas pessoas pode ter o dever de cautela da sociedade. Para outras não tem cautela nenhuma. Então, na verdade, nós estamos entregues ao Deus dará e a falência total. Eu não sei mais o que vai acontecer de bom nesse país. A minha fala é uma fala pessimista. As coisas só tendem a piorar, Marilu. É isso. Agora, Dilson, vamos falar aqui, você citou também a questão do policial que mata os próprios familiares. A gente lembra que na semana passada, o policial militar, o Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, matou 8 pessoas, muitas delas da própria família, e depois se suicidou, né? Foi em Toledo e Céu Azul, que são municípios lá do Paraná. E a gente lembra da tua tese, enfim, do teu trabalho de pesquisa sobre a questão aí do preparo psicológico de policiais, da formação do policial. Enfim, uma pessoa, que mata os 3 filhos, a mulher, a mãe e ainda 2 pessoas que estavam ali no local, totalizando 8 pessoas, enfim, sérios problemas temos aí, sérios problemas psicológicos, dos policiais. Eu queria que você falasse de como, que esses policiais estão sendo tratados ou não estão sendo tratados a acontecer uma tragédia dessas, Adilson. Esse fato diz claramente que os policiais não estão sendo tratados. Esse fato diz claramente que esses policiais não estão tendo a atenção devida que o poder público deve prestar para eles. Um fato desse, Marilu, tragédias ou desgraças ou fatos graves não acontecem da noite para o dia. O fato de Salvador, o fato de Minas Gerais, o fato do Genivaldo, esse fato do Paraná não acontece da noite para o dia. Vão sendo dados sinais que a situação está piorando, que são ignorados, Então, com certeza, esse jovem não teve a devida atenção e fez o que fez como uma válvula de escape ao sofrimento que estava experimentando, e praticou esses atos vis. Ele foi abandonado, essa é a verdade, pela instituição. Por mais que falem que há um sistema montado de atenção à saúde psíquica do policial, já houve manifestação da Associação de Praças da Polícia do Paraná contestando isso. Ou seja, novamente nós temos o mundo do papel apregoando uma maravilha, e nós temos o mundo real mostrando claramente que nada está bem. Essas omissões constantes de quem é responsável por gerenciar essas pessoas, por tomar conta dessas pessoas, por gerenciar a atividade policial, por tomar conta da atividade policial, do sistema de justiça criminal, do bem-estar da população, está custando e cada vez vai custar mais caro. Eu acho que vocês devem questionar muito forte Ministério Público, Poder Judiciário e os respectivos comandos das polícias. Se está tudo bem, por que isso acontece? E tem essa questão, só para a gente terminar aqui, Adilson, lembrando do teu estudo, toda a formação é baseada no mito do herói, não é isso? Do policial militar, e também na humilhação. É isso, Adilson? Só para a gente relembrar aqui, para quem não ouviu aí a sua entrevista, quando você falou. As relações interpessoais numa estrutura militarizada, elas são assimétricas, elas são permeadas por rito de passagem, elas são permeadas por valores negativos, mas são valores, onde a supremacia do homem, a supremacia do masculino, ela é exacerbada, onde a virilidade se faz presente de uma maneira muito importante, onde a brutalidade é confundida com força, a violência é confundida com força, e há uma definição bem clara entre força e violência, onde tudo vale
para a afirmação de uma tal autoridade. Esses fatos todos têm em comum isso. Nós temos a negação da vida e nós temos a prática de atos desproporcionais contra outras pessoas e contra si mesmo. E, Adilson, agora para encerrar mesmo, não podia deixar de citar, né, o fato que o Ministério Público e a Polícia Civil do Paraná estão investigando se existe a relação, né, entre o suicídio do Claudinei Coco Squarcini, que era o encarregado pela instalação do sistema de câmeras de vigilância ali no local onde o Marcelo Arruda, o tesoureiro do PT, foi morto a tiros, né? Se existe relação. Enfim, a gente está falando de suicídio, você também é de um instituto, né, que faz aí pesquisas em relação ao suicídio. Eu queria que você também falasse sobre essa possível conexão também. Foi também realmente um problema gravíssimo que aconteceu ali no Paraná, né, Adilson? Novamente, a omissão das autoridades. Aconteceu o que aconteceu no aniversário, é realizada uma investigação que a gente não pode nem chamar de investigação às pressas, com uma conclusão totalmente equivocada. A fala da delegada, com a conclusão que ela chega ao final, a conclusão dela é contrária à própria fala dela, no sentido de negar um caráter político ao homicídio do rapaz. Então, tudo isso passa novamente uma mensagem de que tudo vale. Novamente a impunidade estimulando a prática delitiva, porque tudo vale e nada vai acontecer. E dentro disso, Marilu, é óbvio que nós temos que tomar muita cautela com essa investigação da morte desse rapaz que filmou, desse vigilante, que afirmam que é suicídio, mas que nós, em nome da transparência e do devido processo legal, temos o direito e o dever de duvidar e exigir uma apuração isenta, que nesse caso está muito difícil de acontecer. Certo. Adilson, muito obrigada aqui pela sua participação, forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Forte abraço, Marilu, e muito cuidado, né? Muita atenção, e cada vez mais eu fico pensando o que nós podemos fazer para tentar, de alguma maneira, fazer um contraponto a tudo isso que está acontecendo. Nós, sociedade civil, realmente precisamos agir, né, Adilson? Exatamente, estamos vivendo um período realmente muito nebuloso e a sociedade está reagindo, mas realmente as instituições precisam reagir junto, né? É verdade. É isso, Adilson. Muito obrigada, querido. Um forte abraço para você novamente. Forte abraço para você. Bom dia a todos. Bom dia. A gente falou com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.